Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Alfa Concursos Públicos, online presencial. Eu sou o professor Pablo, vou trabalhar com a disciplina de língua portuguesa aplicada ao concurso público. Gente, maravilha de disciplina, língua portuguesa é a matéria mais importante para o seu concurso. Sem língua portuguesa, você não faz nada. Você não consegue responder a questão alguma e a minha matéria é utilizada para todas as outras provas. Se você não entender o mínimo de português, você não consegue fazer o quê? Interpretar. Se você não conseguir interpretar, já era para o seu concurso, né? O que eu vou fazer aqui? Dar alguns direcionamentos, algumas disposições. Você pode acompanhar no roteiro que você tem, né? Acompanhar no material, a aula com o conteúdo da melhor maneira possível, totalmente voltado para o universo do concurso público. Afinal de contas, é isso que a gente quer, entender do português para o concurso público. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer? A princípio, organizar o nosso estudo. Por quê? Português é simplesmente organização. Para você ficar bom, para você ficar ninja na língua portuguesa, a ideia é organizar o seu raciocínio. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que saber o que é que está estudando. Para saber o que é que está estudando, você tem que tomar cuidado com os níveis de análise na língua portuguesa. Há 5 níveis de análise na língua portuguesa, mas 3 são os níveis principais. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para você aqui esses níveis, vou colocar o assunto e vou explicar pausadamente. Então, vamos aí ao nosso trabalho. Coloque aí, quando você estiver estudando, né, os chamados níveis de análise da língua. Ah, professor, isso aqui então é aquilo que vai servir para eu entender que estou estudando? Sim. Níveis de análise da língua. São 5 níveis principais, são 5 níveis e 3 são principais. Vamos colocar aí, ó. O primeiro nível que você tem é o chamado nível fonético, fonológico. Fonético, fonológico. Joia. Beleza. Olha só, o nível fonético ou fonológico tem uma preocupação simples. A preocupação aqui é estudar a produção e a articulação dos sons da língua, tá? Sons da língua. Quer dizer, é aqui que você estuda se é uma consoante oclusiva, bilabial, se é uma vogal oral, se é uma vogal nasal. Aí você fala, professor, tem que decorar isso? É claro que não, a menos que apareça no seu concurso algum dia lá, produção e emissão de sons da língua portuguesa, nível fonético, fonologia, aí sim você vai ficar um tempão estudando só isso, porque é uma coisa que vai te tomar um tempo legal, tá? Então, nível fonético, fonológico está preocupado com a produção e emissão dos sons da língua. É super simples. O segundo nível é o chamado nível morfológico. Coloca lá. Morfológico da língua. O nível morfológico, ou chamado campo mórfico, está preocupado com a estrutura e classificação. Estrutura e classificação dos vocábulos. Vamos lá. Olha só, quando eu falo que a minha preocupação aqui é com a classe ou com a estrutura da palavra, eu já penso no termo morfologia. Morfo tem a ver com o quê? Com forma. Então, estudo da forma da língua portuguesa. Quer dizer, aqui você vai entender o que a palavra é, se ela é um artigo, substantivo, advérbio, pronome, numeral, e como ela é formada. Se ela é primitiva, derivada, tá? Se ela é um substantivo simples, se é um composto, se é um adjetivo derivado, e como é que a palavra se estrutura aqui. Se tem vogal temática, se tem consoante de ligação. É um conteúdo super interessante. E é o principal. Quando o cara fala, professor, eu tenho problema com língua portuguesa, a galera geralmente fala, nossa, português é o meu karma. Não fale isso. Nunca fale que português é o seu karma, porque senão você cria um bloqueio. É sério, você começa, nossa, português é muito difícil, ter nada de português, e você acaba se lascando, né? Então o lance é você saber que a base da língua está aqui. Então se você tem problema com o português, provavelmente o seu problema está na base, no campo chamado campo morfológico, tá? Então, simbora. Isso aqui é o que nós vamos estudar em primeiro lugar, mas não vamos começar agora, vamos primeiro passar os outros campos. Aí o terceiro nível, gente, terceiro nível de análise é o nível sintático. Coloca lá, nível sintático. Isso aqui vem do quê? Lembra da análise sintática?
né? A gente estuda isso no ensino médio, conteúdo super delicioso, o pessoal fica feliz, chega a chorar de emoção, né, quando está estudando análise sintática. Então, a análise sintática está ligada à sintaxe. É assim que fala. Sintaxe. Eu ouvi sintaxe. Sintaxe é o sindicato do táxi, no máximo, né? É sintaxe que se fala. O nível sintático não está preocupado com a estrutura, nem com a classificação da palavra, e sim está preocupado com a função. Função que ela desempenha no meio de uma oração, ou em um período. Beleza? Beleza. Isso aqui tranquilo, super simples, super fácil. Aí, professor, dá um exemplo para eu entender. Claro. Vamos imaginar que eu vou fazer uma classificação morfológica da criatura aqui. Então, professor Pablo, 1,80 m, alguns quilos, né? Aí coloca ali olho claro. Não é olho claro, não tem olho castanho, mas de vez em quando fica claro. Essa é a minha estrutura morfológica, tá? Minha estrutura sintática difere dependendo do lugar que eu estou. Se eu estou aqui, minha função sintática é de professor. Lá fora, minha função sintática é de seu amigo. Lá na minha casa, minha função sintática é de filho. Então, a mesma palavra pode desempenhar várias funções diferentes. Se eu pensar na palavra bola. A bola é amarela. O que é amarela? A bola. Então, a função sintática é de sujeito. Eu comprei uma bola. Quem compra, compra alguma coisa. A função sintática da palavra bola é o quê? Complemento do verbo. Tá? Então você entende a função, a sintaxe, partindo da ideia de posição, né, e da relação que ele estabelece com as outras palavras. É muito simples. Tá? Depois, você tem ali o quarto nível, chamado de semântico. Tá? O nível semântico é aquele que está preocupado com o chamado sentido das palavras ou das expressões. Mas como assim está preocupado com o sentido? Já ouviu falar de sinônimo? Muito provavelmente já ouviu falar de sinônimo, de antônimo, já ouviu falar de homônimo, já, homógrafo, parônimo, né, palavras que têm sentido aproximado, grafia diferente, ou que você escreve bem parecidinho, fala bem parecidinho, mas o significado é distinto. Isso aqui nós estudamos na semântica. Tá? Fala, professor, as figuras de linguagem. As figuras de linguagem você também pode estudar aqui, dependendo de como elas aparecerem no meio da sua questão, no meio da sua prova. E você falou que existe um quinto nível. Sim, o quinto nível você vai colocar aí, tá? Quinto nível é o nível chamado pragmático. Olha só. Nossa, professor, nunca tinha ouvido falar desse nível pragmático. Então, ele é um tipo de nível semântico, porém contextual. Quer dizer, o nível pragmático é aquele que está preso a um contexto. Então, é o sentido das palavras ou expressões em relação a um contexto. Qual é a intencionalidade da criatura ao falar determinada palavra ou expressão. Então, vamos imaginar o seguinte, que você está ali andando na rua, beleza? Aí chega seu namorado, sua namorada e fala, meu amorzinho, você está aqui? Né? E você viu de surpresa a criatura. O que significa esse meu amorzinho? Muito provavelmente estou querendo me safar porque estava fazendo alguma coisa errada. Né? A intencionalidade que você percebe aqui, o nível pragmático, você capta na própria palavra. Pegou a palavra amor, fez um diminutivo, utilizou para se aproximar de você, então você tem ali o chamado nível pragmático. Beleza? Eu dividi esses aqui, que são os níveis de análise da língua portuguesa. Agora, quais são os principais? O professor tem que entender o quê? Bem, você tem que entender aqui, ó, o morfológico, o sintático e o semântico. Esses aqui compõem a nossa base de estudo para o concurso público. E o pragmático? O pragmático está relacionado à interpretação de texto, então isso aqui é praticamente automático na hora que você está estudando. Sem problema aqui. Tá? Você vai ler, vai interpretar na boa. O que você tem que pegar mesmo, morfologia, sintaxe e semântica. É por isso que nós vamos trabalhar nessa sequência. Vamos, então, dar um exemplo disso aqui, desses níveis, em algumas sentenças. Tá? Vou colocar umas frases aqui no quadro que é para você poder entender na boa. Então, olha lá. Coloca o seu exemplo para você poder entender. Se eu pegar a frase bem simples aqui, ó, rosa é uma flor. Vamos analisar essa sentença aqui, depois eu pego o outro e a gente vai fazendo análise na boa. Aqui, ó, quando eu digo rosa é uma flor, a primeira coisa que você faz é pensar, vamos fazer uma análise morfológica, sintática ou semântica?
Vamos começar fazendo uma análise o quê? Morfológica, é mais simples. Então vamos exercitar a sua memória e ver se você está bom. A palavra rosa, morfologicamente falando, é o quê? Então, é um substantivo. Se eu falei morfologicamente, você falou, é sujeito, então quer dizer que você viajou, né? Porque você confundiu as bolas, confundiu morfologia e sintaxe. Eu perguntei o que ela é, qual é o CPF, qual a identidade da criatura, e não a carteira de trabalho, né? A identidade então é a morfologia. Rosa é um substantivo, né? Não, professor, nada a ver. Rosa, tem um vestidinho rosa. Não, cuidado. A cor é cor de rosa ou róseo, tá? Rosa aqui é apenas um substantivo. Essa palavrinha aqui é, o que é? É um verbo. Se você olhou para isso aqui e não sabia o que era a palavra preocupe-se, né? Então coloca lá, verbo. Maravilha. Essa palavra uma, aqui, da maneira que está, acompanhando outro termo. Como é que eu vou chamar isso aqui? Isso aqui é um artigo. Artigo. Então, puxa lá. Artigo. Agora vamos forçar um pouquinho a memória. Que tipo de artigo é esse? Definido ou indefinido? Indefinido. Maravilha. E essa palavra flor, que está aqui? O que é? Ó, existe uma confusão. A galera sempre faz essa confusão. É um adjetivo. Não, gente. Flor, a flor que você colhe no campo, é um adjetivo? Não, você colhe um adjetivo? Não, você colhe uma coisa que existe. Então é um substantivo, tá? Coloca lá, substantivo. Aí você fala, mas professor, como assim? Eu tenho um substantivo que está qualificando o outro. É claro, mas olha como é que ele está qualificando. Na oração, nessa estrutura todinha. Para você entender isso melhor, você vai fazer uma análise o quê? Do segundo estilo ali, ó, não a morfológica, a sintática, para entender agora a função da palavra. Simbora, então, para análise sintática, coisa mais gostosa do mundo. Ó, na análise sintática você começa ali escorando o verbo. Então, já temos o verbo aqui. Que tipo de verbo é esse? É um verbo transitivo direto, intransitivo, é um verbo de ligação, o quê? É um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, tá na lista dos verbos de ligação, que depois você vai estudar. Então, vamos pensar. Verbo de ligação está aqui. Quem é uma flor? Rosa. Né? Rosa é uma flor. Então eu faço essa barra e entendo que rosa é o termo sobre o qual eu declarei ou constatei alguma coisa. Significa que a palavra rosa desempenha a função de sujeito da minha sentença. Tem um verbo de ligação. Opa, vamos pegar o macete. Sujeito, verbo de ligação. Esse termo que está aqui, uma flor, não está dando uma característica da rosa? Não está qualificando a rosa? Né? Identificando uma particularidade sobre ela? Sim ou não? Sim. Então, quer dizer, o nome disso aqui é predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Nossa, há quanto tempo eu não ouvi essa palavra? Vi meu professor de ensino médio falar, virei para meu colega e falei, para que eu vou usar isso na minha vida? Né? Tá aqui, vai usar para passar no concurso público. Né? Então, olha só, função sintática. Beleza? Beleza. Agora, Pablo, eu quero que você dê uma explicação rapidinha sobre a ideia de semântica. Lógico. Pensa aí. Rosa é uma flor. Quando eu falo de nível semântico, nós identificamos duas funções básicas. Você pode ter uma palavra utilizada num sentido chamado sentido denotativo, tá? Denotativo. E você pode ter no sentido conotativo. Beleza? Beleza. Qual é a diferença? O que significa dizer que eu usei uma expressão no sentido denotativo? Olha só, tem até aqui o de dicionário. Então, esse aqui é o sentido literal da palavra, da expressão. Sentido literal, sentido real, sentido do dicionário. E o que é esse sentido conotativo? Esse sentido conotativo é o sentido chamado sentido figurado. Beleza? Tranquilo. Então, ó, cuidado. Literal, figurado. Pensa aqui. Essa frase, rosa é uma flor, sentido denotativo ou conotativo? A resposta é depende. Por que depende? Fala, depende do que eu estou querendo dizer. A rosa, o que é essa rosa? Rosa é a minha vizinha? Rosa é a flor que eu colhi no campo? Por quê? Se rosa for a flor que eu colhi no campo, então é sentido o quê? Denotativo. Rosa é uma flor. Beleza? Beleza. Agora, sentido conotativo.
seria o quê? Se Rosa fosse minha vizinha e eu estou qualificando a Rosa. Ó, Rosa é um amor de pessoa, é uma fro, né? Então, aqui nós teríamos então uma sentença no sentido conotativo. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou resolver? Pelo contexto, tá? Pelo contexto daquilo que aparece ali junto no texto. Beleza? Sem problemas com isso aqui? Então tá jóia. Vamos trabalhar. Olha só, agora que eu já fiz essa diferenciação, já posso dizer que nós vamos começar estudando a chamada morfologia. Então, coloque aí no seu material, ó, o nosso motivo. Então, morfologia. Beleza? Isso aqui é uma coisa linda de se estudar. O que eu vou fazer aqui é criar uma divisão didática com uma explicação breve sobre cada elemento da morfologia, para você não se perder quando for estudar. A parte boa disso é, pega essa tabela que eu vou colocar aqui e tenha sempre à mão quando você estiver estudando língua portuguesa. Aí o cara fala, pô, isso aí é um adjetivo. E o cara fala, puta, eu não lembro o que é adjetivo. O que você vai fazer? Vai dar uma olhada na sua tabela, a definição de adjetivo, um exemplo, e daí você tem à mão, não vai mais confundir, tá? Morfologia, coloque lá isso aqui, ó. 10 classes de palavras. Joia! As 10 classes de palavras. Vamos montar? Vamos. Então, simbora aqui, ó. Quais são? Primeira, já manda lá. Artigo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, em forma de tópicos, depois eu venho escrevendo, tá? Não vai se confundir aí. Segundo, também com a letra A, vem o quê? Vem o adjetivo, né? Beleza. Depois, qual é o próximo? Terceiro, vem o advérbio. Maravilha. Depois, ó, artigo, adjetivo, advérbio, vem com a letra C. Palavrinha, qual é? Conjunção. Conjunção. Lindo. Você coloca o nome, depois a gente define e trabalha com isso. Depois, quinto item, vem o quê? Vem a interjeição. Facinho demais isso aqui. Depois, interjeição, vou jogar aqui para cima, tá? Coloca lá, sexta das classes, vem o chamado o quê? Numeral. Joia! Depois do numeral, olha aqui, próxima, com a letra P, vem a preposição. Beleza? Aí depois, olha lá o outro item, você vai colocar lá o pronome. Tá? Nossa, eu não lembro nada disso aqui. Tem que lembrar. Depois do pronome vem o quê? Coloca lá o substantivo. Substantivo. Maravilha. E aí você tem lá depois o verbo. Então, manda verbo. Temos aqui as 10 classes de palavras colocadas ali na ordem. Vamos tentar entender a definição de cada uma delas e depois vou para a utilização. Então, primeiro, definição e exemplo. O que é um artigo para a língua portuguesa? Simbora, então. O artigo é a palavra que tem por função individualizar um termo. Quer dizer, se você coloca um artigo antes de um substantivo, você está individualizando o substantivo. Então, a função é individualizar o termo. Você encontra algumas gramáticas como função de substantivar uma palavra. Também pode ser, porque toda vez que você coloca um artigo na frente de um termo, você transforma esse termo em substantivo. Mas olha só, vamos colocar aqui exemplos de artigo. O que vem à sua memória quando você pensa artigo? O, a, os, as. E aí você tem o quê? Um, aí uma, aí você tem uns e umas. Beleza. Aí, no adjetivo, vamos pensar aqui. Primeiro definição, organização depois, vamos parte a parte. O adjetivo que é então? Coloca lá. O adjetivo é uma palavra que pode indicar qualidade, característica ou origem de algum termo. Tá? Vamos pensar. Característica, uma palavra que possa indicar característica. Vermelho. Vermelho indica uma característica? Sim. Azul não pode indicar uma característica? Pode. Então, coloca lá.
Azul é um exemplo de adjetivo, tá? Indicando característica. Agora, se for indicar uma qualidade, tá? A palavra, vamos pensar econômico, pode ser? Pode ser. Se eu utilizar a palavra elegante, elegante indica uma qualidade? Indica. Então, pode colocar lá, exemplo aqui, ó. Elegante. Maravilha. Agora, outra característica, você tem que pensar que há uns adjetivos assim diferentes, né? Por exemplo, inconsequente. Inconsequente é um adjetivo, sagaz, loquaz, perspicaz, todos esses termos são adjetivos. Por que eu digo que você tem que ter isso em mente? Está resolvendo a prova e fala, eu não sei o que é essa palavra. O que você vai fazer? Tem que ter uma espécie de dicionário ali interno, o seu léxico. Como é que você vai ampliar o léxico? Fazendo leitura. Professor, tem uma dificuldade tremenda em fazer classificação de palavras. O que você vai fazer? Pega um texto, qualquer que seja uma revista, lendo notícia, pega, separa o texto e com uma canetinha você vai ali, ó, palavra por palavra, classificando morfologicamente. Se você fizer esse exercício 4 vezes, já vai conseguir um ótimo resultado. O melhor é fazer uma vez por dia durante um ano, tá? Aí você consegue ficar muito bom, não erra mais nada, tá joia? Aí, outra palavra, uma que possa indicar a origem, brasileiro. Brasileiro é um substantivo ou é um adjetivo? Brasileiro é um adjetivo, está caracterizando a criatura, a origem dela. E se eu colocar assim, ó, italiano? Italiano, então, adjetivo, mas você pode pensar lá, pernambucano, francês, são todos adjetivos, tá? Então, aqui nos exemplos, para você caracterizar o que é um adjetivo. Beleza? Beleza, tranquilo. Advérbio. Vamos pensar nesse termo aqui, ó. Vem do latim. Esse ad significa ao lado de, próximo, junto, alguma coisa dessa maneira. Esse verbo vai chamar verbo, então, palavra, é o termo que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos colocar lá então, o advérbio é a palavra que tem por função imprimir uma circunstância, tá? Modificar, quer seja um adjetivo, quer seja um verbo ou ainda outro advérbio. Vamos pensar numa palavra aqui, ó, a palavra bem. Bem é um advérbio. Se eu disser, ele fala bem, não está modificando o verbo? Tá. Está indicando o modo como ele fala. Vamos pensar outra palavra aqui, ó, bastante, né? Bastante. Quando for invariável assim, né? Você tem um advérbio. Eu gosto bastante de português. Tá? Então, quer dizer, estou modificando o verbo. Simples de entender, tá? Bem, bastante. A palavra mal. Esse mal advérbio é com L ou com U? Tem que ser com L, né? Ó, mal. Porque mal com U é o quê? Mal com U, tem gente que fala mal com U é bom. Não. Mal com U é mal, não é bom. Bom é bom, mal é mal. Mal com U é um adjetivo. Beleza? Tranquilo. Então, matamos aqui, ó, artigo, adjetivo, advérbio. Conjunção. Essa é buena, tá? Conjunção é a palavra que tem por função ligar duas outras palavras ou duas orações. Beleza? Liga palavra ou oração. É um termo conectivo. Conectivo. Joia? Joia. E esse termo conectivo que nós temos aqui pode estabelecer uma relação de sentido. Quer dizer, eu posso estabelecer uma relação de nexo lógico-semântico. Essa é a palavra bem bonita, né? Mas significa assim, que uma tem a ver com a outra. Vamos pegar um exemplo, a palavra mas. Tá? Já pensou o que seria da sua vida sem a palavra mas? Se você não pudesse utilizar a palavra mas, acortei o mas do vocabulário, está lascado. E se você não pudesse usar essa conjunção aqui, e? Como é que você ia fazer para conectar as suas sentenças? Então, acordei, tomei banho, tomei café, escovei os dentes, fiz isso, fiz aquilo, você não vai poder usar nenhum ezinho para juntar a oração, se não puder estar lascado. Então, a conjunção tem essa função, conectar palavras, né? E daí algumas conjunções são importantes, sim. Por exemplo, o a fim de que, assim, ó. Essa aqui é uma conjunção de que natureza? Final. Ela indica finalidade. Posso chamar a sua atenção para uma coisa? Cuidado com isso aqui, ó. Esse afim. Existe uma diferença entre afim junto e afim separado, né? A conjunção final é afim, quer dizer, com a finalidade de a fim de que. Beleza? Beleza, né? Mó tranquilo isso aqui.
Agora, interjeição. Vamos pensar uma coisa. Você está lá na sua casa, né, apressado para ir ao trabalho, acordou muito atrasado e, na correria para se vestir, meteu o dedinho na quina do guarda-roupa. Qual é a primeira coisa que lhe vem à boca? Vem um ai, né? Ou você pensa, interjeição, né? Claro, vem alguma coisa exclamativa que denota um estado de espírito momentâneo. Muito provavelmente viria um palavrão, mas dizem que eu não posso falar palavrão no online presencial, né? Então, mas viria alguma coisa como pã, né? E esse treco exclamativo indica o seu estado de espírito momentâneo. Quer dizer, tô feliz. Se você passou no concurso, o que você vai gritar? Eu não vou gritar nada, vou desmaiar, né? Não, você grita o quê? Passei? Tá, passei é um verbo, mas e depois? Oba! Aê, que massa! Não passou, você faz o quê? Você não fala nada, você continua estudando. É isso que você faz, tá? Agora, a interjeição, ela pode denotar esses estados de espírito. Então, se eu colocar aqui, ó, a palavra ai, de você bater o dedinho ali, né? O cara te espetou com um pedaço de pau nas costas. O que você fala? Você fala ai, esses dias eu perguntei, o cara falou ui, né? Cada um fala o que quiser, mas ai, ui, né? Tá assistindo ao teatro, estava muito massa, você fala bravo, né? Isso aqui, então, uma interjeição. Beleza? Beleza, super simples. Numeral, palavra que pode indicar quantidade de posição, fração ou multiplicação. Vou colocar só uns exemplos aqui, ó. 2, a palavra terceiro, tá? A palavra dobro, beleza, tá? Posso pensar aqui 1/12, meio, tá? Meio ainda pode, como falei para você, indica fração, metade, numeral. Preposição, também é um termo conectivo, tá? Esse termo conectivo serve para ligar palavras numa relação de regência. Um exemplo de preposição, a palavra de, gosto de português, a palavra para, né? Vou para o Rio Grande. Beleza, preposição. Pronome. Tem uma definição bem genérica de pronome. A palavra que substitui ou retoma um substantivo ou uma expressão, tá? Mas assim, é uma definição genérica, só para questão didática. Vamos colocar exemplo aqui, ó. A palavra eu, pronome, meu, um possessivo, vossa senhoria, um pronome de tratamento, tá? Há vários pronomes. Essa classe é importante para você estudar. Substantivo, palavra que dá nome às coisas. Pensemos então coisas como seres, conceitos ou ações da língua, tá? Então, se eu disser aqui Pablo, né, José, cachorro, vaca, né, qualquer coisa nesse sentido, posso usar púlpito, fé, canetão, né, são todos substantivos. Beleza? Beleza. E verbo, a mais legal de todas as classes, né? Palavra que indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e tem capacidade de ser conjugada. Vamos colocar um exemplo de verbo aí, coloca lá. O melhor de todos, estudar. Aí depois de estudar você tem o quê? Passar. Aí depois você tem o quê? Gastar. Vem primeiro ganhar, depois gastar. Beleza? Aí você fala, Pablo, quero uma dica. Estudando para concurso público, o que é que eu tenho que saber mais? Tudo. Mas assim, se você for privilegiar conteúdos, aqui vem a dica. Então, eu quero focar algumas coisas. Então você vai focar isso aqui, ó. Advérbio, super importante, porque te ajuda a interpretar o texto. Conjunção, porque te ajuda a análise sintática, você mata tudo aqui. Beleza? Aí, preposição, porque aparece regência, aparece questão relacionada a verbo, aparece questão relacionada a complemento, super simples. Pronome, porque é elemento de coesão, então te ajuda a entender o texto, te ajuda a escrever redação. E aí, o verbo. Tá? Por que o verbo é bom? Porque quando cai para valer, conjugação verbal e relação de tempos e modos verbais. Beleza? Beleza. Vamos então para o nosso próximo tópico. Simbora.